Sabendo da existência de Deus e do claro toque da perfeição na natureza, ainda há muitas perguntas a serem respondidas. A dualidade, do qual nos coloca o bem e o mal, a escolha entre um e outro caminho é uma delas. Olhando para as escrituras antigas e mitologias dos povos, podemos entender a relação de como começou o universo. Como se deu a dualidade nesse início, e do que é permeado esse universo. Qual a relação de tudo isso com a nossa própria essência conectada a Deus. Magnética Mente. A origem. A existência da dualidade está conectada à criação do universo, pois, na mesma criação deste universo, ocorreu a separação do bem e do mal. Tudo provém de Deus, e nessa separação, esse vazio se tornou a sombra que se desprendeu de Deus, o oposto a si mesmo, em natureza e essência, se tornando aquilo que chamamos caos. Deus é a perfeição em sua unidade. Ao fragmentar-se, deu-se a possibilidade a cálculos de certa maneira imperfeitos, que nunca poderão atingir a plenitude, se não estiverem unidos à fonte de tudo, que é Deus. Por isso, em Cristo é dito que está a plenitude de Deus, sendo o Messias a ponte para o caminho de volta, através da mensagem sobre o amor e sobre sermos um só corpo, sermos uma unidade, sermos um com Deus, para estarmos completos novamente. Na mitologia egípcia, Deus é o princípio do universo, que não se fez do nada, e sim, autocriou seus aspectos. Tudo vem a início de um líquido infinito cósmico, chamado Nun. Quando esse líquido se autocria e torna-se real, é Atum. Semelhante à passagem de inconsciente para consciente do ser humano. Atum criou uma massa única universal que deu origem a uma explosão, porém pré-planejada. Possivelmente é de onde o conceito da teoria do Big Bang se originou. Atum tem o poder de tornar-se a si mesmo, conceito muito parecido ao significado do nome de Deus dado a Moisés: tornar-me-ei, ou simplesmente o eu sou. Ao contrair-se, Deus criou aquilo que chamamos de caos, vazio, energia escura. Sendo ele a luz que se contraiu, formou-se as trevas, que nada mais é do que a ausência de luz. Com a ausência do bem, ele criou o mal. Com a ausência da vida, surgiu a morte. Assim Deus criou a dualidade. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas.
O corpo divino de Deus é o universo, e nós, seres fragmentados de Deus, compondo esse corpo. Muitos se contaminaram pelo lado sombrio ao escolher o mal na dualidade. E hoje estamos no processo de cura neste mundo material, do qual o Messias e a mensagem do amor são a chave. Ainda na mitologia egípcia, Deus, sendo bem em essência e criando essa dualidade, deu vazão ao mal, que também está relacionado ao lado sombrio da força. O caos que engole tudo e é representado por Apófis, a serpente do caos e da destruição. Apep ou Apófis é considerado por muitos a personificação do caos no submundo, inimigo jurado dos deuses egípcios, principalmente pelo deus Ra. Sendo assim, percebemos a figura do caos como desordem e algo mau em essência, ligado às trevas e à morte. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Também faz alusão à luta incessante entre o bem e o mal, por permitir a existência da dualidade. Também está relacionado ao ego, a emoção e a razão dentro de nós. Já na mitologia grega, segundo Hesíodo, o caos seria o primeiro deus a surgir no universo, portanto, a mais velha das formas de consciência divina. A palavra caos, em sua etimologia, significa separar, ser amplo, significando o espaço vazio primordial deixado por Deus na criação do universo. Também poderia ser chamado de Aer, ou Anapnoe, que significa respirar. Na respiração, também podemos perceber a contração e expansão em seu movimento. Nos pulmões e nas batidas do coração. No ato sexual entre os seres, podemos perceber o gerar, que é através da fricção do ato. Tudo provém do Toros, que é a energia divina, se expandindo e se contraindo na manutenção da vida e do cosmos. O caos é uma figura marcante das gêneses mitológicas, que com frequência descrevem a criação do mundo por meio de alguma substância original, em geral descrita na forma de água. Águas primordiais, oceano primevo, água da vida. As águas do Gênesis, bem como em outras mitologias, são uma representação do caos, isto é, a matéria-prima fundamental do universo, com o qual o arquiteto molda o mundo. Sendo considerado a divindade primordial, da qual todas as outras divindades saíram. Esta ideia é refletida desde religiões radicalmente distintas, como o shintoísmo japonês ou a mitologia maia. Assim como Tiamat era o caos e está relacionado às águas da criação na mitologia babilônica. Aparentemente, nenhum sistema de pensamento mítico jamais defendeu realmente que o universo foi criado ou surgiu a partir do nada, mas sim pré-planejado. Esta é a simulação 3D do universo anisotrópico, do qual a observação nos mostra que estamos no centro do cosmos e podemos observar o padrão elétrico no universo. Hoje é possível entender que as cosmologias do passado quiseram dizer
quando representavam a forma do universo como uma árvore cósmica dentro de uma dualidade. Em hebraico, não existe a palavra água no singular. Elas são sempre plural. Águas, ma'im, que é formado pelas letras hebraicas Men, Yud, Men. Podemos comparar com 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, compondo assim o líquido da vida. Assim como Shamaim, do qual se refere aos céus, também sempre é plural, do qual faz alusão às dimensões celestiais acima. Ao contrário do que pensam os astronautas e a maioria das pessoas, os céus bíblicos são úmidos e cheios de águas. Em hebraico, a palavra céus, Shamaim, pode ser decomposta e textualmente significaria lá tem águas. Os céus são as águas superiores, do qual são um fluido cósmico que está presente em tudo e é intrínseco ao próprio Deus e em sua expansão para dar vazão à existência aos elementos da dualidade, tanto da morte como da vida. Na mitologia maia, Gukmats é o Deus Supremo. Achou vida por meio da água e ensinou aos homens a produzir fogo. Hunabku, principal deus para os maias, era o Deus criador de tudo. Eles entendiam que esse criador pulsava e emanava no meio do oceano cósmico. O hidrogênio é o elemento mais abundante desse oceano em todo o universo, e a astronomia sabe disso, sendo a partir dele o surgir de todos os outros elementos e bases que são responsáveis pela vida, para que a energia divina flua no meio das águas. Ao realizar combustão, libera água e energia. Hidrogênio vem do grego hydra, que significa água, mas genes quer dizer produzir, criar. Gera uma tradução literal de criando água ou criado da água. Pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. As 2 cadeias de nucleotídeos do DNA são unidas uma a outra por ligações chamadas de pontes de hidrogênio, que se formam entre as bases nitrogenadas de cada fita, mostrando que o hidrogênio é essencial em tudo, pois nosso DNA é a escada de Jacó dentro de nós. O Espírito de Deus se move sobre esse oceano cósmico. Cristo, Filho de Deus, é este que possui o poder sobre esse oceano cósmico. Não à toa é relatado seu controle sobre as águas e tempestades, mostrando que é ele quem dá ordem ao caos. Não te importas que pereçamos? Cala-te. Aquieta-te. Por que sois tão tímidos?